Tudo bem, Renato? Bom dia, boa tarde, obrigada por participar aqui com a gente. Boa tarde, é um prazer muito grande estar aqui com vocês. Muito obrigada. A gente tem várias dúvidas aqui já, Renato. Vou começar com uma questão inicial aqui, que é a seguinte. A gente falou mais cedo com o diretor do Procon no Rio de Janeiro, falando que as companhias estariam devolvendo, ou já teria a indicação para elas devolverem o dinheiro de passagem aérea de consumidores, de passageiros que gostariam de ir para a Itália, para o Irã ou para a China, por conta do surto nesses países. Tem alguma especificidade de que as companhias de fato tenham que devolver o dinheiro? É só nesses casos ou não? Eu entendo que, na verdade, nós temos que dissociar esse caso em dois tipos de problema. Uma coisa é a renúncia voluntária do passageiro que não quer viajar para aquele lugar, e outra coisa é a impossibilidade de se viajar para aquele lugar. Na hipótese da impossibilidade, como é esse caso levantado agora, vamos supor, na Itália, as autoridades sanitárias estão indicando para não ir. Então, isso é um motivo de força maior e, por óbvio, que o consumidor ele não pode sofrer com isso. Já na outra hipótese, que é quando as autoridades não versaram, não falaram nada sobre o assunto e o consumidor ele se sente desconfortável de fazer aquela viagem, aí deverão ser observadas as regras contratuais. Se eu fiz aquela tarifa um pouquinho mais cara, mas que me dá a possibilidade da desistência, eu tenho uma solução. Agora, se eu fiz uma outra opção de uma tarifa bem mais barata, com preço mais ameno, aí eu já vou ter que me ater às regras desse contrato. Renato, as viagens elas estão sendo desaconselhadas a não ser por motivos de urgência, né? Então, a possibilidade de pegar Covid-19 não é só em países com surto, mas inclusive dentro dos aviões, ônibus, navios, né? Quem vai viajar para locais onde não há surto, essa pessoa pode cancelar e ter o dinheiro de volta por conta do trajeto em si, não necessariamente do destino? Eu acho que esse vai ser o ponto-chave. São essas desistências em que aquele local não está tendo nenhum surto evidente, que as autoridades não autorizam que ele vá até lá. Nesse caso, aí sim, eu posso ter a minha convicção pessoal. Porque sempre que você tiver um consumidor e um fornecedor, no meu modo de ver, a teoria do risco, o risco é de quem empreende, é o fornecedor. O risco não é de quem consome. Então, a interpretação ela deve se dar de forma mais favorável ao consumidor. No entanto, a jurisprudência, né, que são os julgados, isso ainda vai levar algum tempo para poder se decidir. A discussão vai ser justamente essa. Agora, Renato, mais cedo a gente conversou com o Procon no Rio de Janeiro. A informação que chegou em caso do consumidor ter uma viagem marcada para 3 países, China, Irã e também Itália, nestes casos, o ressarcimento, o reembolso seria imediatamente de 100%. Queria te perguntar se isso procede em qualquer circunstância e nos outros casos. Se eu tenho uma viagem marcada de férias, por exemplo, ou uma viagem para um congresso que eventualmente foi cancelado por conta da pandemia. São situações diferentes? O quanto pesa? Quais são os critérios que pesam para que você consiga um ressarcimento maior nesses casos? Bom, na primeira hipótese, eu não tenho dúvidas, porque o bem maior, na verdade, a ser tutelado é a vida, né? A saúde, a segurança dos consumidores, das pessoas. E a empresa ela deve ressarcir os consumidores ou então disponibilizar um crédito para que esse consumidor venha a transportar esse crédito para um outro momento. Já na hipótese da desmarcação de congressos, de feiras, de espetáculos em geral, eu entendo que devem ser observadas as regras do contrato estabelecido. Ô Renato, a gente viu aí o presidente Donald Trump decidindo, né, não autorizar voos de alguns países da Europa para os Estados Unidos. Essa restrição pode, de repente, ser ampliada também para outros países. As fronteiras podem ser fechadas a qualquer momento, diante de novos casos nos países. Então, tem gente que não quer se arriscar a viajar para um lugar, mesmo sem surto, por conta dessa incerteza. A fronteira pode ser fechada, a pessoa pode não conseguir voltar. E aí? Ela que já comprou a passagem, ela tem direito de desistir?
Quer dizer, se a gente for interpretar a letra fria da lei, vai cair naquele campo, naquela interseção que pode ser que sim ou que não. Mas aí eu volto a reafirmar. No meu modo de ver, ao meu sentir, essa interpretação tem que ser mais favorável para o consumidor. Então, posso te responder objetivamente que sim. No meu modo de ver, o consumidor deve ter seus direitos preservados, inclusive nessas hipóteses. O que a gente vem assistindo nos últimos dias são vários consumidores buscando uma resolução na justiça. Muitas vezes tenta vários contatos com as empresas de turismo ou com as companhias aéreas, sem sucesso. Às vezes procuram o PROCON, que, claro, dá um suporte, mas aí, com a dificuldade, acabam entrando com esses processos na justiça. Sabemos como é a justiça no Brasil. Qual a sua orientação numa situação como essa mais extrema? Que tipo de documentação levar na hora, de fato, de procurar um advogado para isso? Existe um caminho mais seguro para acionar a justiça nesses casos? A recomendação é sempre de você procurar um advogado e o ideal é que você tenha a identidade, o CPF, o comprovante de residência e o comprovante dessa passagem, desse pacote que você adquiriu. Nós temos os PROCONs, que, na verdade, eles têm uma finalidade muito grande, têm amparado os consumidores nesse momento. Os advogados, eles vão te orientar de forma mais intensa e vão agir de forma mais breve. Sabemos da morosidade, às vezes, processual, mas esse é o caminho mais adequado. Também nós temos o caminho do site consumidor.gov, que também presta um apoio muito interessante para os consumidores. Renato, a regra é a mesma para todas as modalidades de transporte? Avião, trem, ônibus, navio? A gente sabe que tem algumas restrições, né, em algumas dessas modalidades em devolver o dinheiro dos pacotes. E também queria saber se a regra é a mesma para quem comprou em agência de turismo ou direto com a companhia aérea, porque a agência de turismo é um intermediário ali que também recebe por isso. Como é que fica o consumidor nessas situações? Bom, no meu modo de ver, não tem diferença nenhuma se esse transporte é aéreo, se esse transporte é terrestre, marítimo, a regra será idêntica. Na hipótese da responsabilidade das empresas que estão coligadas nesse momento, no meu modo de ver, quem deve responder é a empresa em si, a empresa aérea. Nós temos aí o Código de Defesa do Consumidor, que ele atrai uma coisa chamada solidariedade, que é a possibilidade de você demandar contra um ou contra outro. Mas a hipótese das agências de viagens, nós temos uma jurisprudência que isenta as agências de viagens por eventuais transtornos ocorridos na viagem. Porque vamos supor que eu comprei um pacote numa loja, numa agência, e o voo atrasou. A jurisprudência ela entende o seguinte: o que essa empresa contribuiu com isso? Então, na dúvida, eu demandaria contra o fornecedor principal. Tá certo, eu queria agradecer aqui a participação com a gente do Renato Porto, especialista em direito do consumidor. Muito obrigada, Renato, até uma próxima.